Olá pessoal da disciplina de inglês instrumental. Estamos aqui em um vídeo que vai tratar de língua e linguagem, seus conceitos, sua importância para a comunicação. Vamos tratar das diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Vamos tratar de alguns tipos de variações linguísticas, do que é um texto e quais são alguns elementos da textualidade, bem como de dois elementos fundamentais para que esse texto produza um sentido e seja uma unidade, que são a coerência e a coesão textual. Aproveitem o vídeo, boa aula e até mais. Bom, galera, temos aqui 3 perguntas. A primeira é por que nós necessitamos nos comunicar? A segunda é o que é linguagem? E a terceira é como comunicação e linguagem se relacionam. Em seguida, o autor, Borba, ele faz a reflexão de que todos os animais, por um imperativo básico, né, natural, têm a necessidade de se comunicar. Aqui nós temos dois conceitos. O primeiro conceito de comunicação como troca, né, como uma troca entre interlocutores, entre um falante e um destinatário. E o segundo conceito de linguagem, esse autor, o Du Bois, eu arriscaria dizer que é Dubois, né? E ele vai fazer a reflexão de que a linguagem é uma característica específica da espécie humana. Então aqui Borba faz novamente a reflexão de que todos os animais necessitam comunicar-se. No entanto, somente nós, seres humanos, possuímos a linguagem que ele chama de articulada. Então é isso que nos vai diferenciar dos outros animais. Por articulada, ele está falando da complexidade da linguagem. Então, aqui nós temos que a comunicação é essencial para o estabelecimento e fortalecimento das relações humanas. E essa comunicação humana, né, vai ser mediada através da linguagem, dado que cada ser humano é um ser único, com sentimentos e ideias próprias, então a linguagem vai ser essencial para o estabelecimento da comunicação. Então aqui observa esse conceito de fala como a capacidade humana de emitir palavras. No entanto, tem uma das definições, a segunda definição, ela esclarece que a fala ela tem características próprias de um certo grupo pertencente a um certo espaço geográfico. Nós temos aqui o conceito de discurso como um texto preparado para ser expresso, né, expressado em público. Então aqui nós temos por Bueno o conceito de linguística como ciência em si mesma e por si mesma, ou seja, uma ciência independente, uma ciência com características próprias. Então nós temos aqui a reflexão de que comunicação é um produto da sociedade e cultura, então que ela e ainda que ela tenha o objetivo de ser um instrumento de transformação social do grupo no qual ela surgiu. Aqui nós temos a importante reflexão da relação entre comunicação e linguagem, sendo que a comunicação só acontece por meio da linguagem e que a estrutura, o instrumento pelo qual a linguagem vai se estabelecer vai ser a língua, que é a base ortográfica, a base gramatical para a base sistêmica para que essa linguagem aconteça e a partir daí nós temos a comunicação. Ou seja, o conceito de linguagem vai ser a capacidade humana de se comunicar por meio de um sistema de signos, ou seja, a língua. Então aqui nós devemos ligar o sinal de alerta para o conceito de língua, já que a linguagem se realiza através da língua. Aqui nós temos a comparação da língua com o elástico, levando-nos a refletir que a língua não
foi feita para ser estática, ou seja, como tudo na vida, ela é dinâmica, ela vai mudando, ela vai se esticando, ela vai se transformando. Aqui o autor fala da multiformidade da linguagem, ou seja, ela é o instrumento, né, pelo qual a comunicação se realiza de maneira complexa, né? Se ela vai ser utilizada para expressar sentimentos, nós temos que lembrar que nossos sentimentos mudam o tempo todo e nós expressamos esses sentimentos através da linguagem. Ao contrário de língua, a língua, cientificamente falando, ela não é para ser uniforme, ela é para ser um sistema organizado. Aqui nós temos o reforço, né, do que já foi falado, que é a abrangência do conceito de linguagem. Aqui o conceito de Bourdieu vai nos dar uma ideia mais clara da amplitude do termo linguagem, né, do significado de linguagem, já que ela vai ser utilizada, é através dela que nós vamos fazer nossa construção da realidade. E a realidade, cada realidade, nós sabemos que ela é extremamente complexa. Então aqui nós temos a necessidade que o ser humano tem de nomear tudo o que o rodeia. E essa nomeação vai ser feita através da linguagem. Aqui nós temos um alerta para a importância do estudo da linguagem, já que é ela que vai ser o instrumento das relações humanas. Então aqui o filósofo Heidegger traz algumas reflexões sobre a fala. Nós falamos porque nos é natural, resumidamente, falar. Então nós temos aqui o conceito de fala, de língua e de linguagem. Trazendo um enfoque especial para o conceito de linguagem, que vai tratar das lutas ritualizadas, que estão em constante movimento. Então, nós temos aqui a observação de que foi Ferdinand Saussure o primeiro a alertar para distinções entre língua e fala. Então, aqui nós temos o conceito de dialógico, introduzido pelo russo Mikhail Bakhtin, que vai falar que a língua, né, a linguagem, a comunicação, necessita da participação dos dois seres, dos dois interlocutores, para que essa negociação de sentidos aconteça. Então aqui o conceito de dialógico vai trazer que o enunciado ele vai manter relação, o enunciado atual vai manter relação com os enunciados produzidos anteriormente. Então o que será que língua, linguagem e fala representam para cada um de nós? Redijam o seu parágrafo individualmente e façam essa reflexão com o professor posteriormente. Então aqui nós temos algumas expressões utilizadas diferentemente em algumas regiões do Brasil. Abestalhado, oxente, guri, mano, etc. Então essas diferenças que nós observamos na linguagem, na língua, né? Elas vão ser caracterizadas como variedades linguísticas. Seu doutor nordestino tem muita gratidão pelo auxílio do sulista nessa seca do sertão, mas doutor uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Me perdoem, mas eu tinha que cantar esse trecho da música, né? Que nos mostra que nos mostra a originalidade, né? Que o eu da canção, eu não vou chamar de cantor, tá? Vou chamar de eu da canção, depois vocês vão ver o que é isso, o que é eu da canção, o que é eu lírico, tá utilizando aí, né? Doutor, os solistas, né? Falta de concordância, né? Você, comer, vocês vão ver ao longo da letra aí,
expressões, né, típicas da linguagem nordestina. Aqui nós temos a pergunta se uma variedade linguística é melhor que a outra. E também a reflexão no interior do texto que essas variedades, né, elas são estabelecidas por convenções que vão tratar da durabilidade, né, de certos termos. E quem vai determinar essas convenções? Está falando também no interior do texto que essas convenções são estabelecidas por quem tem prestígio e poder. Então aqui a variação diacrônica é aquela que acontece à medida que o tempo vai passando, né? Nós temos aí um, duas estrofes, né? Do, de uma cantiga trovadoresca, né? Onde as expressões aí, o vocabulário vai ser completamente arcaico, lá do português da era medieval, certo? Nós temos também as evoluções que acontecem de acordo com o tempo. A palavra você, por exemplo, vem de vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você. Então aqui a variação diatópica é aquela variação que acontece de acordo com as diferentes regiões. Por exemplo, o exemplo que está sendo dado aí é poder, em vez de poder, né? Poder vai ser uma pronúncia típica da região nordeste do Brasil. Aqui também nós temos a variação diastrática, que é aquela que acontece de acordo com diferentes classes sociais. Existe também a reflexão aqui que o maior grau de escolaridade acontece nas pessoas que têm uma classe social mais elevada. Então, essas pessoas, de acordo com o que está sendo dito aqui, têm a tendência de utilizar a, a norma padrão da língua, a norma culta da língua. Aqui na variação diamésica, diz respeito ao meio pelo qual está sendo produzida essa linguagem. Existe a reflexão aqui de que fala e escrita são considerados meios diferentes, então as pessoas se expressam diferentemente por meio da fala e por meio da escrita. Então aqui nós temos um resumão aí das diferentes variedades linguísticas. Pausem o vídeo e observem cada uma dessas variedades e seus respectivos exemplos. Nossa língua falada e escrita. Será que nós falamos da mesma forma que escrevemos ou escrevemos da mesma forma que falamos? Então, algumas considerações sobre a escrita dos autores Barthes e Marty são que elas vão nascer, né, a partir de necessidades ligadas às esferas de poder, às classes de prestígio que vão convencionar essa escrita sob o aspecto econômico, político e religioso. Já aqui nas considerações sobre a fala, Vygotsky vai nos lembrar que a fala ela é um instrumento da linguagem que acontece de maneira muito mais natural, sem planejamento, onde existe a negociação de sentidos, ela é espontânea, certo? Ela vai incorporar trejeitos, ela vai incorporar expressões que não seriam apropriadas numa linguagem escrita. A partir de agora nós veremos o conceito de texto e textualidade. Então temos aqui uma reflexão do grande poeta português José Saramago. Ele diz que todos nós somos escritores, só que uns escrevem e outros não. Façam aí, tirem aí suas conclusões. Temos aqui o conceito de texto, hein? Que é um excerto. O que é um excerto? É um trecho de língua escrita ou falada de qualquer extensão que constitui um todo unificado, ou seja, que tem começo, meio e fim. Toda e qualquer expressão ou conjunto de expressões que a escrita fixou. Então, como características de um texto, nós temos a unidade. Ele deve ser um todo significativo. Ele tem constituintes linguísticos que devem se mostrar reconhecidamente ou reconhecivelmente integrados. Temos aí esses constituintes pragmáticos, né,
que vão analisar o funcionamento do texto, enquanto a atuação informacional e comunicativa, a semântica conceitual, que diz respeito à sua coerência, e a semântica formal, que diz respeito à sua coesão. Então, nós temos aqui a textualidade, vai ser o conjunto de fatores, as características que fazem um texto ser realmente um texto e não um amontoado de frases. Essas características, esses fatores, são a intencionalidade, a informatividade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Veremos cada um desses elementos pragmáticos depois dos conceitos de coesão e coerência. Então agora nós veremos o conceito de coerência e coesão, dois elementos fundamentais para a produção de um texto. Então aqui as relações que vão dizer respeito a significado, gente, são as relações de coerência, tá? Que vão reger a lógica de um texto, que vão determinar se um texto vai ter lógica ou não. Então aqui nós temos uma charge onde um dos interlocutores diz que leu uma manchete dizendo que foi um erro o apoio de uma certa emissora ao golpe de 64, e o outro interlocutor, coerentemente, fala numa devolução de dinheiro fornecido para a ditadura durante anos. Então aqui nós temos o conceito de coesão, em que nós vamos entender que a coesão é a ligação entre as partes de um texto no plano lexical, ou seja, de vocabulário, e no plano gramatical. Então aqui no resumo nós temos aí o alerta do preço a se pagar pela falta de coerência e coesão no momento da elaboração de um texto, certo? Então aqui nós temos a reflexão de que a nossa aceitabilidade, a aceitabilidade de um certo texto, ela vai ser comprometida se esse texto não tiver uma lógica, se esse texto não tiver um sentido coerente, como o próprio nome já diz, né? E se ele não estiver coeso, de acordo com o propósito a qual eu estou me direcionando aí. Agora nós veremos cada um dos elementos pragmáticos da textualidade, ou seja, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a intertextualidade e a informatividade. Então, resumidamente, a situacionalidade vai ser você encaixar o seu texto à situação, como o próprio nome já diz, ao contexto em que você está produzindo esse texto. Então, a informatividade é outro elemento da textualidade, certo? Então, aqui nós temos a reflexão de que informatividade demais pode até atrapalhar no entendimento do texto. Informatividade de menos também ele vai fazer com que esse texto seja, de certa forma, rejeitado. Então, o ideal é que se mantenha um equilíbrio entre o grau de informatividade, ou seja, a quantidade de informação nova ou já conhecida que esse texto vai carregar. Então, está aqui a intertextualidade, vai ser a relação entre textos. É um texto que vai citar outro texto. Então, é necessário para que haja entendimento de um certo texto que está sendo veiculado, o entendimento também, um conhecimento do texto que está sendo colocado lá como exemplo, certo? Então, se nós temos aí uma propaganda de Bombril com o quadro da Mona Lisa, nós devemos, no mínimo, conhecer ou procurar conhecer o que esse quadro representou, o nome do seu pintor, etc. Aqui nós terminamos o vídeo com um resumo dos principais assuntos que foram abordados nos dois primeiros encontros da disciplina de Português Instrumental no primeiro bimestre do IFPA Campus Santarém.